Saudações grevistas! Bola rolando para mais um Código 61 do Engreve. Eu sou o Alan Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e educação. Chegamos à partida de número 77. Sigam o Engreve nas redes sociais, curtam o Código 61 no seu tocador de podcast preferido e espalhem a palavra. Espalhe a palavra. Vou começar fazendo uma pergunta que vai ser universal. Poucas vezes eu fiz essa pergunta uma pergunta universal para todos os camaradas da mesa. A pergunta é o seguinte: você tem direito a um presente de Natal para o seu time. Dida, que presente você pediria ao Papai Noel para o Engreve? Bom, como é pro Natal, é rápido agora pro Natal, já nessa sexta-feira, que termine definitivamente a obra do nosso vestiário, tá bom? Que essa obra vai ser obra de igreja, não acaba nunca. Não acaba nunca o vestiário, cara. Não aguento mais, cara. Eu acho que é essa, acho que seria isso. Você falando em obra de igreja é uma boa introdução para o bate-papo que vem a seguir. Cadu, sua vez, meu camarada. Papai Noel Cruz Maltino, qual o presente que você pede para ele, hein? Salve, salve, galera. Aqui é Cadu, zagueirão do Engreve, professor de História, representando o Vascão do atacante Viola. Muita gente lembra do Romário e do Juninho Pernambucano batendo no peito em 2000. Aliás, título que essa semana completou 21 anos. Mas pouca gente lembra que o Viola, ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo, deu um fôlego no jogo impressionante. Meu presente é muito simples, não vai ser um PS5, 4, sei lá qual número que tá essa porra, não vai ser um iPhone. Eu só quero uma zaga que não seja de totó, uma zaga que saiba pular e cortar uma bola no cruzamento. Se nós tivéssemos só isso, nós estaríamos na primeira divisão. Só isso, não quero nada demais. O Cadu falou aí do Viola, só lembrando que o Viola, ele fez o gol mais bonito da história do Duque de Caxias e o gol que ele considera o mais bonito da carreira. Foi no jogo Duque de Caxias e Fluminense no Maracanã, um golaço que ele fez de voleio. E aí vira bagunça. Olha bem, o gol mais do que o Viola fez foi jogando pelo Duque. Pô, mas ele fez um gol no Vasco de bicicleta, cara. Quando ele jogava pelo Vasco, a estreia dele, Vasco e Vitória, foi um gol de bicicleta. Eu tava lá em São Januário. Beleza. Vai ficar a dúvida no ar aí de qual gol foi o mais bonito. Passei pro Papai Noel rubro-negro, chegando na Gávea. Newton, qual o presente que você pede? Saudações, pessoal, saudações rubro-negras e áureos celestes, Newton falando, nosso programa aí, derradeiro programa do ano. Olha, eu não sou indo na contramão de mais de 40 milhões de pessoas, certamente, eu não sou um dos entusiastas da volta de Jesus no Natal. É paradoxo que chama isso aí. Seria muito sedutor, né, você falar de presente de Natal e retorno de Jesus, esse tipo de coisa. Oh, pai. Eu acho que a história de Jorge Jesus no Flamengo, ela teve começo, meio e fim, ela terminou de uma maneira muito legal, né, e para todo mundo, e eu acho que um retorno dele, não sei se seria exatamente o que o Flamengo precisa. O presente que eu peço ao Flamengo é que a competência que o Flamengo tem mostrado fora do departamento de futebol, na gestão do clube, de 2013 para cá, né? O clube vem ascendendo em termos de gestão, que essa competência ela entre no departamento de futebol e se reflita dentro de campo, né? De uma maneira mais convincente do que 2020, 2021, pandemia e crises à parte. Então, assim, é só isso, mais nada. O Flamengo não precisa de muita coisa para caminhar bem, não. Na semana do Natal, o tema de hoje especial, que envolve muito religiosidade, e Newton, tal qual Pedro, nega Jesus 3 vezes. Para com essa porra! Isso é um sintoma. Bruno! Mas eu gosto do Newton, que o Newton sempre ele é uma raridade, é um flamenguista quase sensato, né, às vezes. O torcedor do Flamengo, ele tá muito, muito apressado, cara. Jesus volta na Páscoa, porra. Não no Estão Natal, querendo né? agora, mano. Muito bom. Bruno, você tem lugar de fala nesse assunto aqui, mas vamos falar ainda do Natal. Qual presente que você gostaria de receber do Papai Noel alvinegro?
Fala galera, aqui quem fala é Bruno Pereira, torcedor do Glorioso, grevista e professor de matemática. O meu presente, eu só quero a Copa do Brasil, quero mais nada não. O Rafa quer a Libertadores e tá sonhando com a Libertadores com Felipe Melo e companhia, eu só quero a Copa do Brasil, é possível. Bom, galera, nosso bate-papo de hoje, além de futebol, política e educação, vai entrar também um pouquinho não sai da política, mas vai entrar também um pouquinho na religião. E para bater esse papo com a gente está recebendo aqui hoje a deputada pelo PSOL e pastora Mônica Francisco. Mônica, bem-vinda ao Código 61 do Em Greve. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, tenho certeza que vai ser um papo bacana. Ótimo. Mônica Francisco, deputada estadual pelo PSOL. A gente sempre gosta de pedir os nossos convidados para que se apresente para o nosso público. Nossos ouvintes geralmente são nossos alunos e os times de várzea que costumam acompanhar o nosso programa. Então, Mônica, quem é você? E também fale um pouco para que time que você torce. Olha, eu sou Mônica Francisco, sou cria do Borel, uma favela que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, uma favela centenária, completou 100 anos esse ano de 2021, a ocupação dela é de 1921, sou mãe, avó, esposa, pastora, pesquisadora, cientista social, estou deputada estadual pelo PSOL, sou vice-líder da bancada do partido na Alerj, presido na Alerj a Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. Também sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Cor, Raça, Etnia, Procedência Nacional e Expressão Religiosa. Sou flamenguista, terrivelmente rubro-negra. Porque nós estamos em outro patamar. Muito bom. O Newton vai adorar. Então, já que você é terrivelmente rubro-negro, eu vou botar a primeira pergunta do rubro-negro, para vocês tabelarem aí. Vai que é a sua, ô Newton. Salve, Mônica, boa noite, obrigado pela participação. Eu sempre costumo brincar com o nosso amigo de bancada aqui, o Bruno, o botafoguense, professor de matemática, que ele seria o único evangélico de esquerda que eu conheço. Então, você é a segunda. Olha só. É a segunda, já é uma noite histórica. Já, né? Então, assim, mas tirando a brincadeira, deixando a brincadeira de lado, a minha pergunta segue nessa linha, né? Agora que a igreja chegou ao STF, ainda que por vias para lá de distorcidas, né? por linhas para lá de tortas, que nós conhecemos muito bem, eu queria que você colocasse você como evangélica, você como uma pessoa de esquerda, uma pessoa atuante, uma militante, colocasse como fica essa dicotomia, essa linha tênue entre a igreja evangélica, o protestantismo dentro da política, dentro, não só a igreja, estamos falando evangélica porque você é evangélica, mas a religião de uma maneira geral dentro da política e agora em instâncias, né, superiores, né, dos tribunais e tudo mais. Como você analisa essa chegada do André Mendonça e a participação dos evangélicos, sobretudo no último governo que vem nos maltratando tanto? É uma pergunta muito importante nesse contexto em que a gente vê a cada dia uma ruptura muito grande com a construção de um Estado laico, né? Ou seja, um Estado-nação que respeite a diversidade das profissões de fé, também o direito das pessoas a não exercerem nenhum tipo de profissão de fé. Nesse momento, a gente percebe que a presença de... Claro, a gente está falando dos evangélicos porque a gente tem um avanço desse campo visível, principalmente do campo mais fundamentalista, né? Ocupando cada vez mais espaços de poder. Não seria um problema que qualquer pessoa que exercesse qualquer tipo de profissão religiosa, que
tivesse qualquer tipo de confissão religiosa, ocupasse cargos em qualquer instituição na sociedade. O grande problema é quando se rompe essa linha muito tênue entre a religião e o Estado, quando se quer destruir a laicidade do Estado, ou seja, quando você não utiliza, né, o seu Estado religioso, a sua profissão de fé, o seu ser religioso como parte do exercício da sua profissão ou do seu ser político, né? Não é um problema ser religioso, qualquer que seja a sua religião, e estar, porque muita gente é espírita, muita gente é protestante, muita gente é ateia e ocupa espaços na sociedade, porque trabalham, fazem parte, né, das camadas da classe trabalhadora no Brasil, mas o problema é quando a gente tem uma ruptura do processo estabelecido de laicidade do Estado e se utiliza desse lugar religioso, para impor determinados padrões à maioria social. Aí começa a acontecer um problema, uma anomia, né? Você rompe com o Estado laico e com a laicidade do Estado. Eu vejo com muita preocupação, porque o episódio do terrivelmente evangélico André Mendonça traz para a gente mais preocupação, porque abertamente se diz que a condição de ser evangélico deu a ele, né, uma vantagem em relação a outras figuras, e que a sua condição de homem religioso e de implementar na sua atuação, que deveria ser imparcial, sendo um juiz da mais alta corte, como você mesmo disse, Vivaldo, né, deveria primar pela imparcialidade, a gente fica muito preocupado, porque é a quebra de um acordo social, né, de que o Estado laico garante a possibilidade da coexistência das diversas formas de se relacionar com o sagrado, sem que isso imponha a ninguém, a quem quer que seja, qualquer tipo de prejuízo. E aí a gente fica muito preocupada, porque a gente pode pensar que não haverá imparcialidade, por exemplo, em se julgar temas de outras profissões religiosas, pautas tidas, né, como pautas morais, por exemplo, né, as questões de gênero, como exemplo aqui, podem ser, de alguma forma, prejudicadas no avanço natural nas sociedades modernas, com decisões que prejudiquem o desejo de uma coletividade e até de uma maioria. Então eu vejo com muita preocupação esse episódio do André Mendonça, muito bem lembrado por você, nos traz um elemento de grande preocupação. E nós, das esquerdas progressistas, que seja, a gente precisa aprofundar nosso debate, aprofundar os nossos olhares sobre esse tema e o futuro, né, da nossa sociedade brasileira, com esse avanço do poder econômico, do poder midiático, desses coletivos religiosos e da ocupação cada vez maior de espaços estratégicos nas instituições da República. Novamente agradecer, Mônica, a sua presença. Eu fico muito feliz, né? Eles sempre brincam comigo aqui que eu sou o único evangélico que eles conhecem de esquerda. Eu falo que eu conheço mais uns dois. Então, Mônica,
A primeira vez que eu vi uma entrevista sua foi no Lado B do Rio, em 2019. Lá em 2019 foi no Lado B do Rio. E eu lembro que eu tava passando por um momento muito angustiante. Foi um momento pós-eleição do Bolsonaro, foi um ano pós-eleição do Bolsonaro. E pelo menos eu vivi um conflito entre religião e política. Porque eu sou de São João de Meriti, eu via que a igreja no qual eu fazia parte fazia campanha explícita para o Bolsonaro, e foram muitos gabinetes do pastor, hein? Vou te falar que foram muitos. Eu fazia parte do Ministério de Louvor e eu não conseguia ficar quieto, né? Era eu, minha esposa e mais uns 3 que coincidentemente foram meus alunos, que eram de esquerda. Então foi um momento muito difícil, o ano de 2018 e 2019, né? Então eu vejo que a gente, como esquerda, como que a gente pode pensar a política daqui para frente, principalmente do meio evangélico, primeiro para derrotar o bolsonarismo. Já falei aqui algumas vezes, já ouvi algumas pessoas falando que não basta derrotar o Bolsonaro, tem que derrotar o bolsonarismo, que é um movimento que a gente vai ter trabalho para derrotar. E como que a gente faz para ter mais Mônica Francisco e menos Sila Malafaia, mais Henrique Vieira e menos outros pastores, que poderia citar vários aqui. É difícil citar 2, como Mônica e Henrique, e outros a gente consegue citar vários. Como que a gente faz isso? Nossa, Bruno, eu estava aqui, né? Quando você estava falando, eu estava imaginando e estava me vendo um pouco na sua fala também, né? Que a gente é sempre contestador. Não sei se você era de igreja batista, né? Não. Eu fui batista durante muito tempo, né? E a igreja batista tem um viés muito democrático, assembleia e tal. E a gente sempre foi muito contestador, tanto eu quanto a minha família. Meu filho também é ministro de louvor, minha filha era ministra de dança. Então, eu fui, né, antes de ser pastora, fui superintendente de escola dominical, então trazia os temas mais quentes para discutir, né? Jesus negro, racismo na igreja. Então, ocupação, movimento de luta por moradia, ocupação dos espaços ociosos. Sempre nesse sentido. Eu sei, imagino, quantos gabinetes você deva ter passado aí, pensando na questão da submissão, né, de respeito às autoridades, tudo mais, né? Mas acho que a gente tem muitos desafios, e o Bolsonaro, ele foi um elemento dentro de um processo crescente no campo mais... Eu vou usar o termo fundamentalista porque acabou ficando muito recorrente, né, no campo das esquerdas, campo progressista, para atrelar esse modo de ser e de operar das igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente, mas não só, tá, gente? Então, essa verve fundamentalista de defesa das pautas morais e da eleição de um inimigo, e os inimigos hoje, né, são as feministas, os comunistas, seja lá o que eles chamam de comunista, porque se você é contrário a determinada coisa, você acaba virando comunista, sem as pessoas nem terem ideia do que é comunismo, enfim. Mas eu queria trazer um elemento primeiro, assim, eu queria trazer o que se configurou como o tipo ideal de evangélico no Brasil. A imagem do evangélico no Brasil, ela foi construída a partir de determinadas figuras. Uma delas você falou, que é o Silas Malafaia. Mas a gente pode falar que grande parte do imaginário, do ideário coletivo no Brasil passa por figuras como Bispo Edir Macedo, Silas Malafaia. Então a cara do evangélico no Brasil passa por esses caras, né?
homens brancos, né, com exceção do Valdomiro, fortuna, a partir dos grandes conglomerados evangélicos, porque é isso que eles são, aprofundando a teologia da prosperidade, né, que serve, é mais uma ferramenta de controle e de ação do capitalismo, de barbárie do capitalismo no Brasil, né, desse capitalismo flexível, dos empreendedores abençoados que vão ser empreendedores, né, que fazem as campanhas, as correntes para serem empresários bem-sucedidos e acabam sendo, na verdade, trabalhadores e trabalhadoras ainda mais precarizados e fazendo as campanhas e as correntes. Então, se criou uma anomalia, eu diria, né, dessa teologia da prosperidade que caiu como uma luva num país místico como o Brasil, um país extremamente místico. E a gente pode observar, por exemplo, nas mais novas vertentes, a visão celular, por exemplo, que mistura elementos do culto judaico ao culto evangélico, que já traz elementos também do culto católico em algumas igrejas, né? Então, você tem uma mistura também nesse país antropofágico, né? E você faz esse caldo dentro de um campo evangélico que vem há um tempo esperando o seu Messias. Então, há muito tempo se diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é uma máxima que se amplia. O sonho de se ter um grande líder que seja evangélico, que seja um homem de Deus, sempre um homem, né? E sempre branco, e sempre naquele modelo, que quase que refunde o Brasil, e que refunde o Brasil como uma nação cristã evangélica, não é cristã católica, cristã evangélica, né? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é de Jesus Cristo. Então, essa máxima ela foi se consolidando no imaginário desse campo e que foi ampliando o seu poder político. Veja, você tem um discurso intra-igreja que nós precisamos de uma nação sarada, porque a culpa dos problemas do Brasil é porque o Brasil, né, é um país dominado por pessoas que vêm deteriorando a família. Então o Brasil carece de autoridade, porque as famílias perderam a autoridade, e a perda de autoridade gerou, né, esse aumento de feministas, esse aumento da pauta LGBT, porque a questão não é ser LGBT, você pode ser LGBT desde que você não tenha prática, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Desde que você esteja debaixo de controle, o que vai de encontro à narrativa bíblica, à hermenêutica bíblica. Porque quando você olha para o Novo Testamento, e a maioria do discurso dessas igrejas não se utiliza do Novo Testamento, porque ele não serve, porque o Novo Testamento diz que para contribuir financeiramente, você tem que contribuir de acordo com o seu coração, com o que você desejar e sentir no seu coração, e não com uma quantia estipulada por alguém. Então, não serve. Né? Jesus, você fala-se de Jesus, mas Jesus mesmo, se você for analisar o ministério terreno de Jesus e a relação dele com as pessoas de Jesus, que é o centro da religião cristã no mundo, não serve também. Né? Tem até uma brincadeirinha, que um cara chegou na frente de uma igreja e tinha um outro lá do lado, e ele falou: poxa, eu não consigo entrar lá. E aí o outro cara era Jesus e falou: não liga não, meu filho, eu também não estou lá. Então, é mais ou menos assim.
serve-se a tudo, menos ao outro, né? Ao semelhante, ao próximo. E o poder político ampliou o poder midiático, a concessão de rádios, de televisões. E isso ampliou um discurso. Veja, isso não aconteceu de um dia para o outro. E hoje isso ganha contornos mais graves porque você tem uma relação muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro, com um campo perigoso, que são as milícias. E isso é nitroglicerina pura. Então tem o discurso da perda de autoridade que elenca o inimigo. E inimigos são os grupos que, segundo esse discurso, destroem a moralidade da família e da sociedade. Então você tem um discurso moral, você tem a eleição desse inimigo. Segundo, são os coletivos de esquerda que abraçam essas figuras, essas pessoas. E isso tem um terceiro viés, que é a perda de autoridade das famílias. E quando a família perde autoridade, a família como a principal, a célula máter da sociedade, quando a família perde autoridade, a sociedade se deteriora. Então, para isso, você precisa de alguém com autoridade que seja ungido por Deus, escolhido por Deus, para retomar o processo de autoridade no país, para que o país volte a caminhar. E aí aparece uma figura como Jair Messias Bolsonaro, que é católico, mas que se batiza no Rio Jordão, batizado pelo pastor Everaldo, que está preso, corrupto. Cara católico que se batiza, que já passou por 3 casamentos. Né? Então, assim, é um contrassenso e constrói-se todo um discurso. Por quê? Porque a gente, aí vamos falar da política, né? A gente não disputou as empresas públicas de comunicação. E você sabe, todo mundo sabe, vocês aqui, meninos, e quem está nos ouvindo, que o povão, mesmo tendo gatonete, assiste às TVs abertas e elas estão todas com seus horários loteados, com, por exemplo, aberrações como que eu vi, uma delas eu vi, zapeando o canal, um pastor tinha um berço ao seu lado e ele dizia que aquele berço representava a África e que a maldição tinha vindo de berço para o Brasil. E que era preciso exterminar a maldição que veio de berço. E o berço era a África. É um lugar de feitiçaria, de miséria. Então é um discurso xenófobo, racista, misógino, sexista. E o Bolsonaro, ele traz esse elemento desse discurso, né? E se cerca dessas pessoas que têm tudo, tem um discurso até religioso, mas cristão na sua essência, do que a gente entende como a hermenêutica e a exegese bíblica, né, de cristão como pequenos cristos, como fragmentos, e Cristo é sacrifício, aquele que se sacrifica pelo outro, né, daquele que se coloca, que respeita a alteridade, a diferença, tem empatia. Isso não tem. Isso é para nós um desafio enorme, porque as fake news aumentam e ampliam e consolidam o que a gente chama de bolsonarismo. Mesmo derrubando Bolsonaro, o bolsonarismo ele é um elemento que a gente ainda precisa trabalhar. Então, esses fatores historicamente no Brasil concorreram para que hoje a gente tenha esse tipo de anomalia na nossa sociedade, ocupando
espaços. A gente já teve lá atrás, né? Tô falando pra caramba, mas a gente já teve na década de 90 um outro Messias chamado Fernando Collor. O Bispo Edir Macedo, e eu era da Universal nessa época, e aí eu posso dizer, por experiência própria, vivida, quando o Bispo Edir Macedo diz que o Fernando Collor de Mello era o escolhido de Deus e o Espírito Santo havia direcionado. E quando o Collor de Mello é impeachmentado, logo, né, o episódio do impeachment, ele alegou o seguinte, para explicar o que tinha acontecido com o Collor, que o Collor não havia cumprido o voto feito com o homem de Deus. Quando fosse empossado, o Bispo Macedo subiria ao Palácio do Planalto, a rampa do Planalto com ele, e faria a oração para toda a nação. Como quem subiu com ele foi uma mãe de santo, Deus pesou a mão. E lembra, ele tinha uma mãe de santo, que ele dizia publicamente. E Deus pesou a mão e fez com que ele fosse impeachmentado, porque ele não cumpriu o voto feito com o homem de Deus. Esse foi o primeiro Messias. Depois disso, giraram e viraram. A gente não quer mais alguém que ocupe em nosso nome. Agora a gente vai ocupar. A sua história do berço me fez lembrar uma que eu ouvi, uma particular, de um pai de um amigo negro, pai dele pastor, e num evento desse na casa dele, eu vou resguardar aqui os nomes, mas esse pai do amigo pastor contando a história sobre Caim e Abel e tudo mais, e ele diz que Deus castigou Caim e colocou uma marca em Caim. E aí ele me fez ainda a questão, você imagina qual seria a marca? Aí eu falei assim, não faço ideia, porque eu não sou cristão, não costumo ler a Bíblia e tudo mais. E aí ele falou assim, há quem diga que é a cor negra. E eu fiquei extremamente abismado com aquilo, e a sua história do berço me lembrou disso aqui. Eu vou aproveitar esse momento até para subverter a ordem aqui e botar o Cadu na roda, porque ele tem um assunto nessa linha de pensamento para te fazer uma pergunta. Vai que é a sua, Cadu. Salve, Mônica. Mais uma vez, muito obrigado. Pedir desculpa aí, eu tô com a voz meio fanhosa, tô baleado. Eu recebi a praga de início de férias. Professor entra de férias, não recebe abono, não recebe nada. Não recebe uma passagem nem para Búzios recebe, mas recebe uma gripe e fica arriado. Se tem um assunto que mexe muito comigo é a questão racial em tudo que eu faço, na minha atividade docente, na minha relação com a música, é a questão racial, e eu sei que é um assunto que também te toca profundamente, né? E uma das vertentes, né, que resvalam nessa questão racial é a questão policial, né? A gente vê as permanências, né, da herança colonial muito visível, né, a tortura, o pré-julgamento da população preta, os linchamentos. E eu sei que você é muito enfática na sua atuação, no seu discurso, então eu queria dividir a minha pergunta em 2 momentos. A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, o que é possível ser feito na LERJ, enfim, todas as discussões que você se envolve, a sua atuação, essa é a primeira parte, e a segunda é, como essa discussão ela é feita na LERJ? Quem são os seus pares? Aonde você encontra? Porque a gente sabe que a LERJ está numa configuração extremamente conservadora, e eu fico imaginando, porque assim, eu fico imaginando uma linha, né? É claro que eu sei que você vai ter seus companheiros de PSOL, vão falar igual, vão lutar junto com você, a gente vê a atuação dessa galera, vai ter a galera do PT, mas passou dali do PT, a gente já não tem mais certeza de nada. A gente não tem certeza se um deputado do PDT vai chegar tão junto assim numa questão sensível como essa, o PSB e por aí vai. Então, sobre esses 2 pontos de vista, eu queria seu parecer. Então, Cadu, eu queria a presidência da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos quando eu cheguei na LERJ, né? Só para fazer uma contextualização, porque eu acho importante, dado o apagamento e a invisibilização do povo negro no Brasil,
e principalmente na política, né? A Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de cor, raça, etnia, procedência nacional e expressão religiosa, ela foi criada pelo Marcelo Dias, que é do Movimento Negro Unificado, e é uma comissão muito importante, assim. E eu olhava para essa comissão e dizia, caramba, essa comissão ela é muito, muito potente. Tem uma força, eu como ativista e militante de direitos humanos há muitos anos, né? Ali está o quê da questão, né? Porque a gente é alvo de discriminação e preconceito o tempo inteiro, e ali você vai trabalhar as questões mais duras realmente, né? Mas que estão muito presentes na nossa vida cotidiana enquanto população negra no Brasil, indígena e população refugiada, né? Então, é procedência nacional, ou seja, você vai trabalhar com refugiados e eu acabei presidindo a de trabalho, que também tem sido uma experiência muito maravilhosa. Então, a gente atua interseccionalizando as pautas, né? Olhando sempre para a questão de gênero, raça e classe, entendendo que a maioria social do nosso país, do nosso estado, ela é preta e parda, e ela é feminina, né? Ela é mulher, cis, hétero. Então, para nós, a nossa atuação nesse campo, racializando o debate, interseccionalizando o debate, essa forma de atuar acompanha a gente desde o primeiro momento, seja presidindo a Comissão de Trabalho, seja atuando na Comissão de Saúde, seja atuando na própria Comissão de Combate às Discriminações que eu vice-presido, seja presidindo de forma colegiada o Fórum de Diálogo de Mulheres Negras Marielle Franco, que é um fórum permanente da Alerj, seja tocando as frentes, né, a Frente Favela, da qual eu faço parte. Estou com a voz baleada também, Cadu, igual a você. Tamo junto. Tamo aí firme, junto, firme o próximo podcast, gente, a voz vai estar melhor, a gente vai estar bombando. Já estou me convidando aqui, né? Tô adorando o podcast de vocês, gente. Muito bom. Energia maravilhosa. Que bom. É gente que tá baleadinho assim, né, Cadu? Mas até dei uma tossidinha, gente, do pouco que tá ouvindo o podcast. Não fica triste comigo, os meninos vão editar, tenho certeza. Mas a gente procura atuar. Eu agora atuei, né, na CPI da intolerância religiosa. Nós fizemos projetos de ampliação das DECRADs, que são as delegacias de combate aos crimes de racismo, né, discriminação, intolerância. Eu venho fazendo leis que possam garantir, principalmente as religiões de matriz africana, os seus espaços de culto e também as suas manifestações religiosas. Por que eu estou falando da matriz africana? Porque, inclusive, o próprio relatório da CPI trouxe para a gente aquilo que a gente já sabia, mas quando a gente ouve, né, pesquisadores, pesquisadoras, a gente ouve os testemunhos das pessoas, a gente percebe que há um viés muito forte de violência desferido contra as populações desses cultos das religiões de matriz africana, que são gravíssimos até porque em alguns territórios no Rio de Janeiro você tem um risco de morte muito grande, inclusive por usar uma indumentária que identifica essa pessoa como sendo praticante de uma religião de matriz africana. Isso é o ápice, né, dos processos de violência que são impulsionados pelos discursos de ódio de rádios e TVs que são concessão pública, que deveriam, se usados num viés cristão, ser desferidos discursos de amor, né, a todas as pessoas. Então a nossa atuação vai muito nesse sentido, de fazer as audiências, de ouvir essas pessoas
Porque a gente não tem cabeça iluminada. Você vai conversar e a partir do diálogo, você... Claro que a gente tem feeling também, claro que a gente conhece, mas na construção coletiva, nas demandas que chegam, nos atendimentos que a gente faz, a gente vai produzindo respostas. Então, a minha atuação vai muito nesse sentido. Por outro lado, eu brinco, Cadu, que eu utilizo no parlamento a minha estratégia favelada, a minha essência favelada me ajuda a organizar a minha forma de atuar no parlamento. Porque quando você é de favela, meu amigo, meus amigos aqui do podcast, quem está ouvindo a gente, tu lida com todo mundo, caranguejo e crocodilo. Tu lida com tudo, com todo mundo, sabe? E né, a minha experiência não só de viver, de ser cria de favela, nascida e criada, mas de trabalhar, de militar, de pregar, de viver, de vivenciar esse espaço, me dá uma capacidade estratégica muito grande de circular e conseguir articular com outros pares. E a gente consegue articular para além do pessoal, óbvio, você falou muito bem, a nossa bancada, né? Nem conta porque estamos dentro de um mesmo viés de atuação. Mas a gente consegue atuar com o PT, a gente consegue atuar com o PDT, com o PSB, e às vezes com um outro companheiro ali que assina um requerimento de urgência para a gente colocar. A gente vai lá e pede para retirar uma emenda que talvez atrapalhe. Então, a gente consegue, num ambiente, como você mesmo disse, que não é nosso. Nós somos a minoria. Né? A minoria. Então, atuar no parlamento, e isso tem sido muito interessante para mim, eu faço essa analogia com a dinâmica de favela. É o papo reto, é o proceder, é ganhar legitimidade. E eu consegui ganhar essa legitimidade atuando, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, são flores tudo? Não, muito pelo contrário. Às vezes são mais espinhos do que flores. Mas a gente consegue, em certa medida, uma atuação em diálogo com algumas forças importantes que estão ali dentro, eu diria, dentro do campo democrático. Né? Não estão tão à esquerda, um centro-esquerda, um centro-direita mais democrático, por exemplo, como um deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, né? Em algumas pautas a gente consegue. Não é simples, não é simples. O parlamento, ele tem a sua dinâmica, é igual cadeia. Eu nunca fui presa, graças a Deus, mas quando a gente conversa com quem, né, viveu esse sistema, ou quem trabalha, eu estava conversando outro dia, porque eu tenho uma amiga que faz um trabalho maravilhoso, a Carol Bispo, o Elas Existem, que é um trabalho com mulheres e meninas encarceradas, né? É um outro universo, é um mundo à parte, é um outro sistema. Então, o parlamento você tem que ir descobrindo as engrenagens e os mecanismos. Agora é óbvio, né? O jogo é deles, a bola é deles, o campo é deles. A gente vai se adequando, né? De vez em quando a gente leva uns carrinhos aí, uma entrada mais forte. Mas de vez em quando a gente também faz uns golzinhos aí, dá as caneladas também, porque a gente é dessas, e consegue fazer uns golzinhos aí. Nas brechas, né? Nas frestas. Bom, se você está fazendo um golzinho de vez em quando, já está melhor do que o Dida, que é o nosso atacante zero gol. Quase não marca gol pelo Ingreve.
Mas tudo bem. Se tem vaga, Mônica, se tem vaga aqui com a gente. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou, olha que eu vou. Sem querer, Mônica, você dialogou com um papo que a gente estava tendo aqui em off, que o Dida já fez até a ponte para eu poder passar para ele. O Dida, antes da gente começar a bater um papo, ele falou que gostava muito de você, principalmente porque você tem um papo reto. Você fala diretamente, fala a língua da galera e as pessoas conseguem te entender muito facilmente. Então você, sem querer, fez esse link e ele vai te fazer essa pergunta. Vai que é a sua, cara. Olá, Mônica. Tudo bem? Boa noite. Olha, é um prazer muito grande estar falando contigo, já que, como o Alan falou, eu gosto muito de você, pela tua fala direta, né? Eu acho isso muito legal, falando pra gente, né? Pra gente como a gente, no caso, né? E, rapidinho, Alan, não sou zero gol não, tá? Mentira dele, não sou zero gol não. Mas, assim, rapidamente aqui, pra não perder muito tempo, você falou aí de derrotar o Bolsonaro, o discurso de ódio, né? As fake news, tudo isso aí. Então eu vou te fazer uma pergunta fugindo um pouco do que a gente tem conversado agora, esse papo muito maneiro que tem sido até agora. As eleições, quero falar um pouco sobre as eleições do ano que vem, né? Eu acho que já temos alguns arranjos aí, né, para a eleição de presidente. Provavelmente a aliança entre Lula e o ex-PSDB e provavelmente PSB, Alckmin, né? O Alckmin, que é uma figura bem conhecida na direita, né? Por ter as suas pautas lá ultraliberais, essas coisas todas. Nesse sentido, você acha que essa união para derrotar o Bolsonaro, o pessoal, por exemplo, apoiando desde o primeiro turno, é válido? Como você vê isso? Essa aliança Lula-Alckmin? Péssima. Eu acho que não vale tudo pra gente. Eu acho que é inegável que o Lula é uma figura importante e forte. Vem se mostrando essa figura que pode vir a ser o candidato que garanta, logo no primeiro turno, a derrota. As pesquisas mostram isso, né? Ele avança para ser, caso se confirme como candidato à presidência da República, que ele seja o mais forte candidato e o que tem mais chances de derrubar Bolsonaro. Isso também num contexto em que na América Latina a esquerda vem soprando ventos de mudança muito fortes. A gente teve o Boric ontem eleito no Chile. Ontem não, desculpa, a gente está achando que a gente está na... Nossa, desculpa, deleta isso, edita. A gente teve o Boric nesse último fim de semana eleito no Chile. E as mudanças que a gente vem vendo, né? Então isso, essas mudanças cíclicas a gente vai percebendo. E aqui no Brasil a gente vai sentindo isso. E a gente vem também ouvindo e repetindo um mantra. A gente precisa de uma frente ampla, mais do que a unidade das esquerdas. A gente precisa de unidade das esquerdas e a gente precisa de uma unidade mais ampla, de uma frente mais ampla, que caiba muita gente para derrotar Bolsonaro. Só que para nós do PSOL, né, é impossível não trazer elementos de muita crítica a uma aliança como essa. Quando a gente olha para um governo Alckmin, que teve a tragédia de Pinheirinho, quando você tem uma dinâmica de exercício de governo de uma figura como Alckmin, um governo que manifestou ações extremamente racistas, que vem de uma direita, né, com a qual é impossível ver qualquer tipo de relação com as massas, com a classe trabalhadora. Então, eu não consigo perceber que seja uma chapa em que nós do PSOL
possamos, de alguma maneira, demonstrar o apoio do partido sem aprofundar uma crítica aos elementos que acompanham o currículo e a história de Geraldo Alckmin em São Paulo. Veja, dialogar com muita gente e até dialogar com todo mundo não pode nos impor fazer aliança com todo mundo com um discurso de um mal maior. Porque isso eu vou usar um termo, já que vender a alma ao diabo, né? Por um preço muito baixo. Então, é claro que a gente olha para o Luiz Inácio Lula da Silva e, neste momento, a gente não está fazendo as críticas que a gente vem fazendo sempre, a gente não vai deixar de fazer, sendo o PSOL uma dissidência do PT, né, por não concordar com determinadas práticas que tinham muito coro na direita, por exemplo, desse país. Porque a gente reivindica mais Estado, a gente reivindica bem-estar social, a gente reivindica um Estado socialista, a gente reivindica um Estado em que a gente possa ter um projeto de sociedade que garanta o bem viver para todo mundo, não para determinadas pessoas. Ô, Mônica, é possível fazer um paralelo dessa situação da possível aliança, né, entre Lula e Alckmin com o passado recente do PT, com José Alencar e posteriormente com o próprio Temer? Esse paralelo eu acho que é possível fazer um paralelo, sim, e eu acho que quando você traz o Temer, o Zé Alencar, o Temer, me parece gradação de cores, vai ficando pior. Sabe, assim, quando você... Parece que você trouxe, assim, você foi indo num crescente do erro, né? Vai ser muito difícil ter um apoio, né, tranquilo para uma chapa que se desenha assim. Há um incômodo, várias notícias já saíram que há um incômodo dessa relação Alckmin-Lula. Não é um incômodo só nas esquerdas, né? Porque tem coisas que não encaixam. Mas eu acho que a gente está em 21 ainda, fechando 2021, embora 2022 tenha metido o pé na porta, com toda o processo de isenção, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos processos pelos quais ele, inclusive, chegou a ser preso. Então, isso mudou o jogo, né, político. Você tem a apresentação de uma terceira via. Então, o jogo político de 2022 entrou pela nossa porta de maneira muito brusca, né? E a gente está tendo que falar disso e pensar isso em 21. Com todos os problemas que a gente teve, ainda faltando vacinação, técnico de Anvisa sendo perseguido pela patrulha fundamentalista. Enfim, mas eu acho muito complicada essa aliança Lula e Alckmin. Me parece um desenho que a gente pode sim olhar para as experiências anteriores e prever talvez algum tipo de problema mais à frente. Depois não pode reclamar do golpe, né? Está escolhendo mal, não pode reclamar de um eventual golpe. Pois é, exatamente. Assim, eu acho que talvez o desespero. Eu nem acho que o Lula seja alguém desesperado, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um político muito experiente. Não sei se isso é um balão de ensaio para alguma coisa,
se é uma tentativa de chegar em outro lugar, de criar um frisson, né? O Alckmin está sem partido, não se sabe bem, o PSB parece que está ali circundando o Geraldo Alckmin. Tem muita conversa em torno das federações. Enfim, tem muita coisa ainda por definir. Mas essa escolha de Alckmin é, no mínimo, se fosse para ter um picolé, que não fosse de chuchu, né? Mas assim, a gente não quer, mas a gente gosta até de chuchu, né? Mas não desse. Não desse. O problema é que geralmente o chuchu ele agrega o sabor de quem tá com ele, né? Nesse caso aí é mais perigoso. Nesse caso aí é perigoso porque ele já agregou outros sabores, né? Sim. Muito bom. Mas esse picolé de chuchu é uma fria mesmo, né? Literalmente uma fria, né? Uma fria. Quer dizer, um cara dos setores mais problemáticos do campo católico, mais reacionário, que é a Opus Dei, né? Ligada a forças, né, muito poderosas da elite de São Paulo. São alianças muito ruins, né? E que estiveram sempre a serviço do escravismo, né, do rentismo, da expropriação dos povos originários. É uma gente que caçou índio, caçou preto, e que faz isso na atualidade de outra forma, né? Invadindo assentamentos, destruindo. É bem complicado, assim, né? Não é algo que seja confortável para a gente, tranquilo. Fazer um apoio, por exemplo, eu acho que isso é uma conversa da direção do nosso partido, né, do PSOL, que está sentada nas mesas, né, de discussão sobre unidade das esquerdas, sobre federação e tantos outros assuntos que estão rondando as eleições de 22 e que vão se desenhar, mas está tudo muito em discussão. Mas olhando daqui, né, essa aliança é uma aliança que para nós é péssima e se desenha num processo de gradação, como se fez, né? Foi bem interessante. Zé Alencar, que olhando para esses dois últimos, o Zé Alencar é até palatável, velhinho né? bonzinho. Bom, Mônica, para a gente rumar aqui pro nosso final de programa, você tem compromisso e a gente tem um próximo bloco ainda que a gente quer que você participe, que é o Pelego da Rodada. Mas antes disso, eu queria só dedicar aqui mais palavras para a gente encerrar esse momento e dizer aqui que eu sempre tive, o Bruno é meu alvo, eu sempre tive aqui um pouco de preconceitos contra os evangélicos. Não tenho orgulho disso não, me envergonho, mas é que eu sempre tive péssimos exemplos para poder mirar. E quando eu vejo algumas coisas ruins e meu coração se enche de raiva, de ranço, como está na moda, em relação a esse público evangélico, eu tento sempre lembrar de pessoas que me inspiram, que são pessoas do campo evangélico e que são luz, né? E você é uma delas, o Henrique Vieira é outra, enfim. Eu adoro vocês, adoro você, adoro te ouvir, já te ouvi lá em São João, te ouvi aqui em Rio das Ostras, é muito emocionante ouvir você falando, e é uma luz, e é um alento muito grande nos nossos corações, e me faz diminuir o meu preconceito em relação aos evangélicos. Então, obrigado pelas suas palavras. Momento vira casaca. Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira. O Vira Casaca de hoje vai pro Alckmin, que pode vir a ser o vice do Lula, né? O cara que décadas, né? Sei lá, 2 décadas pelo menos, que é
é o avesso do Lula, o cara que defendeu um programa de governo que foi derrotado em 2014 e que em 2016 foi empurrado goela abaixo depois do golpe. Então, para mim, o vira-casaca é o Alckmin, que poderá ser o vice do Lula. O cara que foi acusado de roubar a merenda e de bater em professor. Alan, engraçado que o sensacionalista fez uma brincadeira legal com isso. Alckmin promete merendar Bolsonaro. É uma brincadeira dos caras. Sensacionalista é sensacional. Grevista da rodada. Grevista da rodada. Ele foi líder estudantil, ele foi eleito presidente, ele é de esquerda, ele é jovem, ele é tatuado, ele é fã da Taylor Swift e ele é fã de bandas de metal, como Deftones, Nine Inch Nails, Tool, que não é, ele gosta de Tool, que é uma banda de metal que poucos gostam, mesmo dentro do metal, e ele é fã do Tool. Não é o Alex Gednil, primo do Cadu. não é o Gednil que nós estamos falando, que o ouvinte mais atento deve conhecer, mas é o Gabriel Boric, o presidente eleito do Chile, é o grevista da rodada, numa coalizão de esquerda, atenção, né? Ele foi eleito numa coalizão de esquerda, ele não precisou vender alma para ninguém, ele não precisou fazer trato com ninguém, ele não precisou fazer política com nenhum tipo de marginal para vencer a eleição do Chile. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos essa realidade. Isso já foi falado, inclusive, pelo próprio Freixo, né? Em entrevista. Isso é aberto, né? Que se você não dialogar com fulano, beltrano, ciclano, você não governa. Ou seja, nós somos reféns desse pessoal aí, desde as capitanias hereditárias, aí mais para a área do Cadu. Mas, de qualquer forma, é um feito, abre um precedente, e eu espero que isso se espalhe, né, América Latina fora. Eu já li hoje que o mercado o dólar já disparou, a bolsa já caiu, né? Quer dizer, isso é um bom sinal, é sinal que ele está no caminho certo. Muito bom. Nilton, e você falou assim, aí das bandas aí do Tu e tal, e ele apareceu agora com um boné do Nine Inch Nails. Eu achei muito legal isso. E sem contar que ele é o cara que ele fez o oposto que muitos candidatos fazem. O cara defendeu abertamente o Estado laico e se colocou como agnóstico. Olha isso. Que bom. E foi eleito presidente do Chile. Isso é legal. Deixa eu só quebrar o protocolo rapidinho, porque o Alan falou aí que o sensacionalista é sensacional, e eu acho que se ele não levar já que ele não levou o grevista da rodada, eu acho que o Djonga merece pelo menos aí uma singela homenagem pelo socão, a porradão que ele deu no rafista lá do segurança lá do Mineirão. Muito bom, sensacional. E o detalhe foi o seguinte, Cadu, depois que o cara tomou o soco, o juiz marcou mais um pênalti pro Atlético. Boa crítica. O Dida, você como líder... Tá foda. Dida, você como líder das quinquilharias do Engreve tem a obrigação de enviar agora 2 camisas do Engreve, uma pro Djonga e outra pro Gabriel Boric lá no Chile, porque esses caras merecem. E só para complementar a fala Imagina o frete pro Chile. Só para completar a fala do Newton, o México... O Alan, fala. Ele é torcedor de futebol, do Universidade Católica. Torcedor de arquibancada, ele. Muito bom. No México houve a virada à esquerda. Na Argentina também, tirando Macri. Na Bolívia, né, superando o golpe. Agora no Chile. Ano que vem será no Brasil. Tenho fé para ficar no tema do programa de hoje. Aqui no Brasil, a nossa virada é Chico Buarque triste e Chico Buarque feliz. O contrário, né? Chico Buarque feliz, Chico Buarque triste. Triste. Por aí. Pelego da rodada. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Newton, pelego da rodada, meu camarada, tá contigo. Quem que você trouxe pra roda?
O meu pelego da rodada são aqueles seguranças que espancaram, foi gravado o vídeo viralizou aí, redes sociais afora, seguranças em Belém, que espancaram moradores de rua, deram um choque em moradores de rua, segurança de uma empresa privada de segurança, né? Me parece numa área comercial, no Pará, né? E aí o prefeito, que é do PSOL, inclusive, né? O Edmilson Rodrigues os chamou de milicianos, né? Repudiou a ação e tudo mais, e me parece que a empresa para a qual eles trabalhavam, espero, assim, é o mínimo que se espera, parece que já tomou as medidas cabíveis e já demitiu, já houve demissão e tudo mais. Ainda assim, é preciso que o Ministério Público faça a intervenção e puna a coisa da maneira como foi colocada, uma situação bárbara, que só evidencia, só reflete o Brasil bolsonarista. Esse Brasil que vem aí caminhando desde antes, né? 2018, diga-se de passagem. O Brasil ele vem nessa ascensão do Estado fascista, do Estado miliciano, do Estado de violência pura, né? À direita. Sim. Então, meu pelego é para esses seguranças aí. Boa, bem dado. Não vou comentar muito não, porque a gente está com tempo curto. Bruno, sua vez, meu camarada. Quem que você trouxe para pelego da rodada? O meu pelego da rodada é um professor. É um professor de uma escola no ABC, em São Paulo, uma escola estadual, que ele se fantasiou com uma roupa semelhante ao do grupo Ku Klux Klan, um grupo de supremacia branca. Tem um vídeo, tá no G1, tem um vídeo do professor fantasiado, então não tem nem explicação, né? É o pelego da rodada. Pô, terrível, terrível. Enfim, vamos lá, Dida. Traz o seu pelego aí, meu camarada. Cara, o meu pelego seria o mesmo do Bruno, que eu fiquei assustado quando eu vi isso. Porque até então só falavam que era um rapaz na escola, mas aí ficou sabendo que era um professor. O cara já foi afastado e tal. Mas o meu pelego então vai ser a secretária de... Vou mudar então, vai ser a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde, a Mayra Pinheiro, né, Capitã Cloroquina, que está fazendo campanha nas redes sociais contra a vacinação de crianças para proteção da Covid. Não dá, né? Ela postou, até escreveu um texto nas redes sociais dizendo, abre aspas, não posso aceitar passivamente que crianças façam parte de um experimento científico motivado por ativismo político e interesse comercial. Cara, não precisa mais falar nada. A que ponto nós chegamos, cara? Então, pelego da rodada é a Mayra Pinheiro. Cadu, sua vez, meu camarada. Quem é o seu pelego da rodada? Hoje é um dia histórico, porque geralmente eu seleciono 2 ou 3 pelegos e o Bruno e o Newton pegaram os meus 2, eu não tinha um terceiro. Mas eu lembrei do caso, meu pelego vai para a morosidade do Estado, que não consegue proteger parlamentares que têm uma pauta específica, uma pauta voltada para as minorias. Eu esqueci o nome da vereadora, perdão, mas ela foi ameaçada de morte, a primeira vereadora trans do Rio de Janeiro. Beni Brioli. Obrigado, Mônica, obrigado. E ela está sendo ameaçada e a gente espera do Estado, né, o Estado enquanto Estado com E maiúsculo, né, não o governo, mas a gente espera uma posição firme e imediata. Nós não queremos que o exemplo de Marielle se repita no Rio de Janeiro. Precisamos de providências rápidas. Mônica, esse é o pelego da rodada, é o nosso quadro de denúncia, e aí chegou a sua vez. Quem que você separou para pelego? Tava ansiosa. Vocês são bons, hein? Poxa, a próxima vez eu vou estudar tudo para vir para cá. Eu não vou vir mais assim, não. Vocês são demais, hein? Pode repetir, não tem problema, hein? Não, mas tudo bem. O meu pelego da rodada é o secretário de Cultura, Mário Frias, o dublê de ator, o pelegão da Malhação.
que se recusou, né, a apresentar o passaporte sanitário e chamou de porcaria, de crime. Tem que apresentar o passaporte sanitário e foi expulso de um hotel no Rio de Janeiro. Não queria dizer não, mas valeu, Dudu, né? Fazer o quê? Tudo bem. Hoje, só por essa. Só por essa. Não é você, Dudu, é aquele. Que bom. Não vamos dar muito ibope pra ele aqui, não. É aquele. Do Chapeuzinho Mas Panamá. É aquele, do Chapeuzinho Panamá. O beijador de Tia Surica. E mas valeu, Mário Frias foi ele e a família, né, impedidos de entrar no hotel do Rio de Janeiro porque não tinha. Na verdade, foi a família e ele disse vários impropérios, xingamentos, chamou de criminosos. Então, meu pelego da vez aí, a rodada, é o Mário Frias, dublê de ator. E muito bom. Secretário de Cultura. A gente tem o troféu abacaxi, né? Que isso é um troféu abacaxi. A gente ainda batiza esse troféu de abacaxi de troféu Bolsonaro. Então, o pelego da rodada, quem ganhou o troféu Bolsonaro foi o Mário Frias, o dublê de ator. Estão me ajudando pra caralho aí, hein? Porra, assim quem ganha sou eu, porra! Ganhou, porra! Você no rabo, gente. Galera, apito final. Chegou a hora da gente se despedir da Mônica. Cadu, sua vez, meu camarada. Deixa um abraço pra Mônica e vamos lá. Obrigado, Mônica, mais uma vez. Que prazer. Ai, que peninha a gente não poder ter mais tempo. A gente com um monte de vontade de fazer um montão de perguntas no meio sem poder, mas muito obrigado. Fica aí meu abraço. Esse ano muito difícil para todos os professores, todos os trabalhadores. Conseguimos passar por essa, estaremos mais fortes ano que vem. Olha só, queria dizer nada não, mas eu acho que vem uma roda de samba do Ingreve Futebol Clube aí, hein? Rapaz, deixei aí no ar. Deixei no ar. Ó, Mônica já tá convidada para vir participar, hein? Vai ser em São João. Bruno, deixa aquele abraço e vamos lá, meu camarada. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Agradecer novamente a participação da Mônica. É um prazer recebê-la no nosso podcast. Fique à vontade para voltar das próximas vezes, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Newton, sua vez, meu camarada. Deixa aquele abraço para Mônica. Mônica, obrigado pela participação. Muito legal o bate-papo. Ainda que, como o Cadu observou, ainda que é rápido, infelizmente, né, mas obrigado ainda assim. Muito proveitoso. Obrigado pela participação. Para a galera, para os ouvintes e para a galera, já desejo boas festas, né? Bom final de ano para a galera. Estar vivo hoje é um ato de resistência, né? Permanecer vivo é um ato de resistência. Ano que vem é um ano de... Espero que seja um ano de esperança, né? Nós teremos eleições aí vindouras, então um ano de esperança. É um ano de esperança para o Flamengo também, o nosso Mengão técnico novo, né, renovação, não só o Flamengo, o Botafogo subiu para a Série A novamente, o Vasco também está aí se registrando, o Vasco pode até virar empresa aí, pro desespero do Cadu, né, mas ainda assim é uma novidade, então de repente ajuda, né, em alguma coisa, sabe-se lá, então boas festas aí para a galera, um abraço. Um abraço, Mônica. Eu vou deixar você dar a sua mensagem final para a gente encerrar esse episódio, Mônica. Tá contigo. Bom, meninos, eu amei estar aqui no Ingreve Futebol Clube, no podcast de vocês. Quero voltar, me convidem para a gente fazer um papo com mais fôlego. Literalmente com mais fôlego, né, Dudu? Sem a gente estar resfriado. Por favor. Com mais fôlego para a gente falar bastante. Com outros ventos ano que vem, para que a gente celebre aí, não só no futebol, mas que a gente celebre a vida desse ano que foi tão duro, que a gente perdeu tanta gente, que a gente podia ter garantido a vida de muita gente. Que venha mais vacina, que a gente avance, principalmente em um governo que garanta ao povo o direito mais básico, que é o direito de comer, de ter acesso à comida decente, comida no prato, que a gente tenha de volta o apreço pela produção de cultura, de conhecimento, e que a gente possa minimamente
olhar para cima, né? As pessoas estão tristes numa época como essa, a gente não podia deixar de falar. Mas que bom que a gente existe, que bom que a gente está aqui para fazer resistência, para fazer enfrentamento. E apesar deles, a gente continua aqui, no peito, na raça e na valentia, para derrubar Bolsonaro e avançar com o nosso projeto socialista. Obrigada, meninos. Quero voltar. Me chamem, hein? Quero voltar e bater aquele papão com vocês. E já tô me convidando para a roda de samba, hein? Ai de vocês se não me levarem. Opa! Quero sambar a noite toda em São Jojo. São João, vou estar Que lá. vantagem. Eu vou perturbar a Niara quando a gente estiver aqui com a data definida para você aparecer aqui. Mônica, a gente geralmente termina o nosso programa com uma frase que a gente roubou do Tarcísio Mota e estampa a nossa camisa, que é só a luta muda a vida. Mas hoje eu vou terminar o programa com uma frase que eu ouvi você aqui no nosso encontro, ouvi você falando aqui no nosso encontro Rio das Ostras, eu gostei muito, que é: não farão política sem a gente. Então, essa é a nossa homenagem, a homenagem do Ingreve à Mônica Francisco. Não farão política sem nós. Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! Não farão política sem a gente. Um abraço, Mônica. Um abraço mesmo, de verdade. Olha o print, olha o print. Já fiz enquanto vocês estavam falando aí, pode deixar. Olha! Não Só farão porque o Newton política tava sem fechado. nós. Sem nós. Show. Mônica, Valeu. muito obrigado pela participação aí. Foi Obrigada, demais. gente. Beijo Obrigado. grande para vocês, meninos. Bom Natal, um ano novo abençoado e com muita força para nós, muita alegria, muita saúde. Beijo grande, Você foi grande, gente. querida. Obrigadão. Tamo junto. Valeu. Deixa eu só corrigir aqui que é sem nós e eu falei sem a gente. Então calma aí, rapidinho. Faz silêncio aí. Ponto, aí eu edito lá. Vamos fazer o início aqui, galera? Porra, cara. Porra, meu telefone, porra. Dida Meu caiu na telefone despedida. descarregou. Não, mas foi bem. Apareceu aqui assim: seu telefone está muito quente, não sei o quê. Pô, Gina, tá na hora de trocar, ó. Tá na hora de trocar, Gina. Eu tava assim o tempo todo, eu tava falando assim: meu telefone vai descarregar. E o 13º? É. Eu vou comprar um notebook novo. Vamos lá, galera. Eu ando- Rapidinho. Pô, eu só vou gravar agora com a câmera fechada, velho. O Alan pode printar 1000 vezes pra não sair cara de retardado. Caralho. Tirou uma foto com ela? Tiremos. E você não tava na hora, porra. Perdeu. Eu saí benzão na foto, Gina. No do Newton eu vou botar o símbolo do Ingreve em cima. Pum. Rapidinho, galera. Porra, bota do lado, Alan. Cara, vai cair de novo, tá 1%. Tá 1%. Ó, vai cair de novo. Vamos lá, Isso se rapidinho. não explodir. Senão não vai dar tempo. Quem vai fazer o vira-casaca é o Dida e o grevista. Eu faço Quem faz? grevista, eu faço grevista. Show. Então vou fazer a abertura. Só tira uma dúvida, Alan. O nome do cara é Boric? É Gabriel Boric? Gabriel, assim que se fala? Gabriel Boric. Boric. Não. Eu Espanhol. falando. Você falando, então vai ser Boric. Ou Boric. fazer igual o sérvio, né? Boric. Mas em espanhol Boric seria... não, Boric é sacanagem. Em espanhol seria Boric. Boric, então. Isso, Gabriel Boric. Eu vi gente pronunciando até Borat. Boric. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar, já vou antecipar aqui para vocês pensando. Eu vou fazer uma pergunta única que é facilitar a vida de vocês. Para todos, qual o presente de Natal que vocês gostariam de ganhar do Papai Noel para o time de vocês? Então já pensem aí enquanto eu faço a apresentação. Bota no mudo aí e aí eu vou chamando um a um. Dida, pensa no presente de Natal pro Ingreve ou pro Caxias? Pro Ingreve. Caraca, e agora? Pensa pro Ingreve aí. Vou te botar por último. Foi greve, né? Vamos lá. Por último, não, Alan, ele tá com a bateria coisa, tem que falar logo. Pô. Tá, então... Por que Então pensa aí. Tem 2 minutos enquanto eu faço a apresentação. Silêncio.